Bora, Gil! Thiago, a gente já deu uma pincelada aqui, mas a gente vamos mudar mais um bloco aí e falar um pouco sobre política, né? Que eu sei que é uma coisa que você gosta. Vamos mexer nesse vespeiro mesmo? Ah, filho, são os programas que mais rendem aqui no podcast, são sobre política, porque é uma coisa que tá na minha alma e é bom de falar. Mas antes de começar a catucar a onça com a vara curta... Sim. Aí fazendo uma brincadeira porque eu tô veterinário. Mas eu queria que tu falasse o seguinte. Você é um cara que tem uma voz forte, tá crescendo cada vez mais nas redes sociais, né? E a gente vê também um cerceamento da voz policial em relação à política, né? Cada vez mais a corporação, o Estado está podando os policiais como agentes políticos, né? E não só agora... isso já era evidente no Estado e agora no governo federal está ficando cada vez mais com essa proposta de lei de proibir militares e policiais de se candidatarem. Tu sente tu sente essa rebarba no teu trabalho? Você sente algum tipo de cerceamento, algum tipo de censura de falar política, você sendo um agente público do Estado? Eu sinto na sociedade de uma forma geral. Né? Então, quem é que detém o poder? É quem detém o discurso. E o brasileiro, ele tem perdido a capacidade de, primeiro, de se expressar, segundo, de encarar a realidade como ela realmente é. O Brasil é o país das narrativas. Uhum. E o brasileiro, ele não olha o que é. Ele olha o que dizem pra ele que é. Eu não sei se isso aqui é um celular, mas perdi a capacidade de olhar pra isso e ver um celular. É preciso que alguém me diga que isso aqui é ou não um celular. E aí, a sociedade toda tá nisso. Por que eu emito algumas opiniões polêmicas, às vezes, na rede social? Porque existe uma gama de pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, o que você fala me representa. E eu não consigo falar. E eu não me sinto representado. Se eu falar isso na minha faculdade, eu vou ser linchado. Se eu colocar essa opinião igual a sua no meu grupo de WhatsApp, vou me crucificar. E aí o que a pessoa faz? Ela pega um vídeo, às vezes eu emito uma opinião e manda no grupo da família. E, não sou eu que estou falando não, é o Hermida. Então assim, qualquer forma de calar, qualquer forma de expressão é muito perigosa. E você não vê nenhum policial falando absurdos aí. Isso tudo tem a ver puramente com política, apenas com política. Mas eu posso fazer política de dois jeitos. Sentando contigo e debatendo, e vamos ver quem tem melhores ideias, ou você não pode falar. Você já pensou se... Por que policiais? Existe um porquê de por que policiais não podem falar em rede social, ou não podem se candidatar? Por que não médicos? Por que não engenheiros? Por que não... O que é que seja? Então, quando você pega uma casta e já começa a cercear, algumas pessoas dizem, a gente está indo para uma ditadura. Eu acho que já estamos com um pé e meio lá. Como disse o Maurício Spinelli aqui num dos episódios, a gente já está numa ditadura. Vou deixar o card aqui, Ditadura 2.0 do Maurício Spinelli no episódio 03 do nosso podcast. Que ele fala justamente sobre a ditadura que nós já estamos vivendo. E a gente faz ideia de ditadura como uma luta de classe, uma revolução, o povo armado na rua brigando. Vamos tomar o poder. Essa é uma ditadura, revolução, instaurou-se a ditadura. Existe uma ditadura silenciosa, que foi o que aconteceu em países da América Latina. Olha, eu vou deter o discurso, eu vou deter a mídia, eu vou deter o judiciário. Quem é que vai dizer que o que eu faço é errado? Eu não só faço, como não sou punido e passam para você que isso é uma coisa boa. Quem é que vai dizer o contrário? Quando você vê, meu... É justamente essa teoria que ele fala, né? Tipo assim, hoje em dia a ditadura não é mais o tanque na rua, né? Não é mais meter o pé na porta. É infiltrar a casa aos pouquinhos, né? E quando tu vê a casa já tá toda tomada. Tem um documentário do Steven Spielberg, acabou de ser lançado agora. Onde ele pergunta para duas senhoras polonesas, se eu não me engano, perguntando por que vocês não lutaram contra o Holocausto? Por que vocês não guerrearam? Por que vocês não fugiram?
Elas falam no documentário real, elas falam isso, olha, a gente não percebeu. De repente aconteceu, tiraram um direito, depois tiraram uma rede de televisão, depois tiraram... Quando a gente viu, estava todo mundo dentro de um caminhão indo para a Câmara de Gás. A gente não percebeu. Esse documentário é muito emblemático. A senhorinha fala assim, olha, estava tudo à nossa frente e a gente não percebeu. E aí quando você fala, poxa, existe democracia na Venezuela. E aí eu fico com muito medo. Vou te ser muito sincero, Gil, porque aí no dia seguinte você começa a ouvir, você pega um Uber e o cara fala para você, pô, realmente, né? De repente na Venezuela não tem ditadura não, isso é coisa que criaram. Ah não, porque taxa não é imposto. É bom que você pague muito imposto. Aí você pega um ônibus, se o cara no ônibus, ele fala assim, não, pô, realmente, de repente, pô, eu tô pagando imposto pra caramba, mas tem que pagar mesmo. Você começa a ver o poder de uma narrativa. E o próprio Olavo de Carvalho falava isso. Olha, no Brasil não é o que o povo vê, é o que ele aprende a dizer. E aí você vê que aquele discurso vai entrando na sua cabeça, você vai falando, daqui a pouco você está falando, você não está percebendo. As pessoas perdem a capacidade de olhar a verdade como ela realmente é. E aí tem essas que a gente está vendo hoje no Brasil. Um pé e meio, o Spinelli acha 2, né? Eu ainda estou um pouquinho mais otimista. A gente vê muito esse conflito da geração Paulo Freire, dessa geração mais habitolada, né? Mas assim, a gente consegue enxergar, acho que você também pode falar em relação a isso, que de 2017 para cá, né, com a ascensão não vou dizer ascensão, mas porque já era um candidato conhecido, mas com o checkmate do Bolsonaro, né, porque ele deu um pinote na esquerda e conseguiu se eleger sem ser morto e sem ser punido, mas houve um despertamento da população em relação à política, né? Sim. Tu vê o crescimento da procura, canais falando sobre política, crescimento dos canais de política, né? Eu sempre cito aqui, que é um canal que eu acompanho e vejo muito, que é a Bárbara, do Te Atualizei, né? São os vídeos que eu pego e compartilho para a família, porque são mais vídeos mais coloquiais, mais populares, né? Não são tão rebuscados, melhor dizendo. E você vê que nesses 4 anos as pessoas começaram a aprender política. Mas como a gente estava falando hoje, né? A gente consegue ver também que a esquerda está metendo a mão para poder tirar esse conhecimento que o povo está adquirindo. Embora seja difícil, né? Que é como o pessoal fala, quando você liberta a mente para aprender, você não consegue tirar aquele conhecimento de dentro da mente. Né? Então a gente viu esse despertar político e a gente espera que isso aí floresça. Né? Você acha que em questão política do Brasil, a gente vai conseguir dar essa volta tipo, de fortalecer a direita, crescer, continuar nessa orientação da população em relação aos seus direitos políticos, né? Como muitos estão batalhando por isso, né? De jogar, ir na mídia, nas redes sociais e falar enquanto pode, né? Sim. Enquanto não está bloqueado, enquanto não está proibido, enquanto está censurado. Então, você tocou num ponto fundamental, que é o quê? A mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original. Essa era a frase que eu queria falar. Né? Jamais volta ao seu tamanho original. E o que tem acontecido bastante no Brasil? Há mais de 40 anos que a esquerda percebeu que aquela luta de classes lá de Marx, aquilo não ia render nada. Que o proletariado, ele jamais iria tomar as fábricas e iria conseguir gerir uma sociedade. Então o que a esquerda percebeu? É preciso tomar as bases para que a gente chegue no topo. E aí veio o marxismo cultural, a questão do gramscismo, né? Escola de Frankfurt. E no Brasil hoje, quem detém o discurso? A esquerda está nas universidades, está na mídia, está nos programas de televisão, nos artistas. E ela faz todo um mecanismo para se manter nesse poder. Hoje em dia, eu tenho parentes que falam, olha, eu não concordo com o que eu escrevi na redação do Enem. Mas se eu não der uma canhotada na redação do Enem, eu não vou passar. Você é um jornalista de direita, que você falou.
Vá fazer uma pós-graduação, vá fazer um mestrado, um doutorado. Emita a sua opinião no mestrado e no doutorado. Você não vai passar. Você não vai conseguir o seu título. Quem é que vai dar aula nas universidades? Quem passou para o mestrado, para o doutorado e vai perpetuar esse conhecimento. Tá? E onde é que sobrou o espaço para a direita? Nas redes sociais. E aí eu te pergunto, te assusta quererem controlar as redes sociais? Te assusta um ministro do STF dizer assim, a internet deu voz aos idiotas, aos imbecis? Qual é a próxima fronteira? O que a gente tem que calar hoje em dia? As redes sociais, as igrejas, as famílias, as escolas cívico-militares, tudo que a gente está observando hoje. Porque como é que eu vou fazer política se tem um contraponto? Ou eu posso, mais uma vez, debater ideias, ou eu posso te calar. Qual foi a frase dessa semana? Precisamos extirpar essa gente. Na medicina, a gente usa o termo extirpar para tumores. Vou extirpar esse câncer, vou extirpar esse nódulo, vou extirpar esse carcinoma. Então, Joseph Goebbels, na época do nazismo, ele falou isso. A frase célebre dele, ministro da propaganda nazista, ele falou isso. Me dê o controle do discurso que eu transformo qualquer país num rebanho de porcos. Então, assim, por isso que as redes sociais são atacadas com tanta veemência. Eu fui um dos caras que lá, década de 90, eu votei no Fernando Henrique achando que ele era um cara de direita. Eu votei no Collor achando que ele era um cara de direita. Como tantos outros. Aécio Neves era um cara de direita. E durante um bom tempo, a gente achava que era de direita e nunca foi. E quem é de direita hoje no Brasil é o quê? Fascista. Opressor. Pró do patriarcado. Quer calar a boca de todo mundo. Né? Voltando ao discurso nazista, o Hitler, antes de perseguir os judeus, ele lançou cartilhas nas escolas das crianças, onde ele ilustrava os judeus como vermes. E aí, quando começou a matança dos judeus, as crianças não se impressionavam com aquilo, porque eles entendiam que o quê? Que os judeus eram vermes. Ele entendia que o quê? Que o judeu estava entrando na Alemanha para tomar os empregos dos alemães. Ele não falava, nós vamos transformar a nação rica, miscigenada, policultural, vamos ter muito emprego e vamos transformar isso aqui numa nação forte. Ele falava o quê? Não, eles vão entrar no nosso país e vão tomar o seu emprego. E aí hoje a gente vê tudo que é pregado contra a gente, tudo que fazem. É o famoso acuse do que você faz, diga que eles são o que você é. E vai ser cada vez mais forte isso. Você pode ter certeza que o atual governo não vai descansar enquanto não tiver o controle das redes sociais. Hoje, se você for no seu Instagram e colocar assim, eu odeio o nazismo. Escrever. É uma frase correta? Para mim, sim. Ideologicamente correta. O que o Instagram vai fazer? Vai bloquear a sua publicação só porque você escreveu nazismo. Ou seja, uma censura prévia em cima de um termo, que ele nem quer saber a sua opinião, se você é a favor ou contra. Leu aquela palavra, o algoritmo já bloqueia. Isso é censura prévia. Hoje, eu tenho que pensar 1 milhão de vezes antes de escrever qualquer coisa no Instagram. Você também. Isso é censura prévia. Quem é que vai dizer para mim o que é verdade e o que é mentira? É o Estado? É o ministro da Cultura, da Economia, ou quem quer que seja? Olha para onde a gente está indo. Não, a gente está indo para um lugar onde, é o que eu estava falando, que está se propondo uma comissão para estudar a vida social do povo na internet, com o Felipe Neto como um dos membros da comissão. É para onde a gente vai. Um escárnio. E é o que a gente está falando. A gente está lutando 4 anos de direita contra 30 de esquerda. E como também acho que foi o José Disseu que falou essa semana, né, que a facada do Bolsonaro foi um erro deles, né? A gente viu, existem relatos, não documentários, mas histórias e matérias contando como o Lula foi criado
pela esquerda para poder manobrar a massa. Sim. Né? Foi criada, existe até teorias, eu vou falar teorias porque não tem comprovação, mas existe até teorias que até a questão do dedo dele foi uma coisa proposital, né? Foi criado, montado uma figura para poder controlar a massa, né? E como você, eu também, assim, eu fui entender o que era direita de fato depois de 2017, né? Eu lembro que eu trabalhei na campanha eleitoral de 2016, fazendo campanha eleitoral, e eu não entendia isso ainda. Embora eu trabalhasse com prefeito e tal, mas eu não entendia essa questão de qual eram as bases, né? E hoje em dia, a gente vê, é o que tá falando, a gente vê muito isso. E com a volta da direita ao poder, eles vão chegar e vão cercear isso. Isso aí é inevitável, entendeu? Como é que eu vou ter um salvador da pátria se eu não vou ter uma massa de oprimidos? Como é que eu vou fazer surgir um pai dos pobres se eu não mantiver a população na pobreza? Então, eu costumo dizer que alguns governantes tratam pobre igual bonsai. Até rega, mas quando começa a crescer muito já poda. Eu preciso que ele se mantenha sempre ali. E aí, vale aqui algo importante a ser falado. Medidas sociais são importantíssimas. E é muito fácil se falar quando você tem um bom emprego e tal, e quando você não passa fome. Eu acho que medidas sociais, por exemplo, Bolsa Família, são importantíssimas. A gente precisa atender uma sociedade, uma população em vulnerabilidade. Tá? Mas você tem que ter gatilhos para que ela saia daquela condição. Pagar R$600, R$700 e achar que está dando dignidade para uma família é um escárnio com o brasileiro. Subjugá-lo àquela condição eternamente. E aí no Brasil eu vejo um discurso que eu sou completamente contrário. As pessoas falam assim, olha, no Brasil se atendem tantas milhões de famílias com o Bolsa Família, quando o discurso deveria ser o contrário. No Brasil saíram do Bolsa Família tantos milhões de pessoas. Por quê? Porque conseguiram se recolocar no mercado, porque a renda familiar ultrapassou, porque conseguiu ter mais dinheiro para se sustentar e não precisa mais do benefício do Estado. Então a gente tem que ir na contracorrente disso. Agora, a gente pode fechar os olhos para aquela população carente, vulnerável? De forma nenhuma. Mas eu não quero mantê-la naquela condição jamais.